Se você curte lettering e quer aprender como criar artes incríveis, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou te mostrar 3 jeitos diferentes de criar letterings únicos usando o melhor dos dois mundos: os vetores do Illustrator e os efeitos do Photoshop. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Nanda, sou diretora de arte, designer e ilustradora, e eu fui convidada pela Adobe para te ensinar em uma sequência de vídeo como praticar design e ilustração usando o Photoshop e o Illustrator. Ah, e esses e muitos outros apps estão disponíveis com desconto especial para estudantes no link aqui na descrição. E esses são os 3 estilos que a gente vai criar hoje junto. Primeiro vai ser o lettering vetorial flat, personalizando uma fonte que já existe. O segundo vai ser um lettering com efeito 3D sem precisar usar a ferramenta de 3D. E o terceiro vai ser um lettering com efeito cromado, meio metálico. Então vamos começar pelo primeiro. A primeira etapa então é abrir o Illustrator num documento novo e escrever o que você quiser com a fonte que você quiser. Eu escrevi Criar para não enlouquecer usando a fonte Rafaela, que está disponível lá no Adobe Fontes. Aqui você pode ajustar o espaçamento das letras como você quiser, você pode vir aqui em propriedades, descer um pouquinho e brincar com essas características aqui, com esses valores. Eu vou aproximar um pouquinho, porque eu gosto de letras um pouco mais próximas. E essa tipografia especificamente tem uma coisa especial que é muito legal, que quando você seleciona letras específicas, ela te dá outras opções de glifo para você alterar caso você queira. Então o E, por exemplo, tem 3 opções diferentes, mas eu vou ficar com a que veio de primeira mesmo. Só que esse C, eu sei que eu vou querer trocar. Esse C daqui, eu achei ele bem mais interessante. Só que ele tá sobrepondo com o R de um jeito que eu acho que vai me atrapalhar depois. Então o que eu vou fazer vai ser selecionar ele, pressionar Ctrl X no meu teclado e colar ele em outro lugar que depois eu vou encaixar isso tudo junto. Agora o que eu vou fazer vai ser selecionar isso tudo, eu vou em Objeto e Expandir. Vou deixar selecionado o objeto, preenchimento e apertar OK. Agora essas letras são vetores editáveis, não apenas uma tipografia. O que eu gosto de fazer é agrupar palavras específicas, então seleciona uma palavra e clica em Ctrl G para agrupar e ficar mais fácil de você mover isso. E agora já começa a nossa personalização. O que você vai fazer vai ser brincar e explorar um pouco essa composição para ficar do jeito que você quiser. Como esse C ele já tá meio separado, eu consigo encaixar, eu posso aumentar ele, talvez, encaixar o criar dentro dele, o que eu gosto bastante, só que tem que tomar cuidado nesse caso específico para não perder a leitura do criar, porque senão fica só criar, sabe? Então ajusta como ficar do seu gosto. Pronto, eu gosto praticamente de encaixar as palavras umas nas outras e mudar o tamanho delas entre si para dar destaque ao que eu quero dar destaque e tirar destaque do que é mais uma palavra conectiva, digamos assim. Agora, enquanto uma forma estiver selecionada, você pode clicar na ferramenta de lápis. Então você clica no que você quiser alterar, então eu vou acrescentar, por exemplo, um adorno nesse criar. Eu vou clicar na ferramenta de lápis e agora a mágica acontece quando você começa o seu traço já aonde a forma existe. Então, por exemplo, eu vou puxar o traço dessa parte de baixo do R. E eu vou puxar uma voltinha. E quando eu estiver voltando com ela, eu vou voltar para a parte de cima do R. E assim, a forma já é alterada naturalmente. Ficou esquisita essa forma? Eu vou ajustar um pouquinho, mas esse é o princípio da coisa. E o bom é que depois que você refaz e coloca algum adorno na sua tipografia, você pode ir com a ferramenta direta e alterar ponto a ponto da sua forma para poder ajustar esse vetor para ficar do jeitinho que você quiser. Então esse aqui, por exemplo, eu vou ajustar um pouquinho essa curva, já tá bem melhor. Eu gosto de agrupar tudo, então depois você pode alterar as cores que você quiser e tá pronta a nossa primeira versão de lettering estilizado. Isso aqui funciona perfeitamente bem para logo e para adesivos, principalmente se você colocar esse traçado em volta. E agora nós vamos para o nosso segundo estilo, que é o imitando um efeito 3D. Para o nosso segundo lettering, então eu vou usar de base exatamente o que a gente criou para o primeiro. Você vai selecionar a sua arte, você vai apertar Ctrl C no seu teclado e você vai apertar Ctrl F mais 2 vezes. E você vai ver agora que você tem 3 cópias aqui na lateral da sua barra de camadas. Você vai deixar invisível a primeira por enquanto, para não te atrapalhar. E essas 2 outras camadas que sobraram, você vai deslocar um pouquinho o quanto você quiser. Não tem muita regra. E fica tranquilo que isso é uma coisa que você pode ajustar depois. Com esses 2 grupos selecionados, você vai em Objeto, Mesclar, Criar. E você vai ver que já se criou uma camada ali no meio. E agora você vai clicar em Objeto de novo, Mesclar de novo, mas dessa vez você vai em Opção de Mesclar. Aqui eu gosto de ir em etapas especificadas, eu vou colocar, pode colocar um valor alto só pra virar uma coisa só, você pode ajustar isso depois também. Dá pra ver que já tem um pouco de um efeito 3D aqui. Você pode voltar com a sua camada de cima, mas dessa vez mudar a cor dela pra ter um pouco de destaque, e aí só te resta encaixar aqui pra ficar certinho
com a camada de cima da sua mesclagem. Você pode deixar assim se você quiser. Uma coisa que eu gosto de fazer pra ajustar um pouquinho mais esse 3D é aqui na lateral, nas camadas, você tem um novo grupo com esses dois que você mesclou, né? Com essas duas novas artes que você mesclou. Se você pressionar uma de cada vez, dá pra ver aqui que eu tô selecionando uma de cada vez, você consegue ajustar, por exemplo, o traçado dela. Então eu vou colocar um traçado e vou aumentar um pouquinho, e agora fica esse destaque com o contorno em volta da nossa tipografia principal e melhora um pouquinho a leitura. Eu vou também arredondar isso aqui na abinha de traçados pra ficar com acabamento melhor. E de novo, tá pronta a sua segunda opção de estilização de lettering. Isso, se você quiser estilizar ainda mais, você pode selecionar uma das camadas e mudar a cor, que ainda fica com um efeitinho de esfumado degradê. Então eu vou agrupar isso tudo. Agora é só centralizar isso e tá pronta a nossa segunda obra de arte. Agora então o nosso terceiro efeito, que é o efeito de cromado ou metálico, ou chame como você quiser. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser colar a nossa primeira arte aqui no Photoshop como objeto inteligente. Eu copiei lá do Illustrator e isso é uma coisa só que vai te ajudar no futuro com seus próprios projetos, porque a integração entre esses dois programas é muito prática, porque aí quando você precisar ajustar, é só clicar 2 vezes aqui no quadradinho do objeto inteligente, você volta pro Illustrator, ajusta. Eu fiz um outro vídeo pra cá explicando como é que isso funciona melhor. Com isso feito, a magia aqui começa quando você clica 2 vezes nesse objeto inteligente na parte de título, porque aí abre a aba de estilo de camada. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar uma sobreposição de cor num cinza um pouco escuro, só pra ficar com o efeito cromado prata, mas se você quiser fazer mais dourado ou alguma outra cor, fique à vontade. Você pode também ajustar a cor depois que o efeito estiver pronto, pra você ter mais controle do que tá sendo feito agora com tons de preto e branco e não ter nenhuma dúvida com o que tá acontecendo. Uma coisa que eu esqueci de fazer, que eu vou fazer agora, vai ser colocar um fundo cinza escuro. Depois dessa sobreposição de cor, então, que a gente colocou, vou pra parte de chanfre e entalhe, e já vou clicar pra colocar esse efeito no nosso lettering. Aqui vai depender muito da forma que você tá usando, da tipografia que você tá usando, e você tem que ver o que vai funcionar melhor. Nesse caso daqui, eu vou colocar o chanfro interno com a técnica de cinzel sólido, porque eu gosto do efeito que fica. Ajustar um pouquinho o tamanho. Se você perceber que tá ficando meio pixelado, você pode ajustar essa suavização daqui. Eu gosto sempre de deixar nesse gráfico daqui, porque fica um efeito de iluminação melhor. No modo de realce, sempre em divisão, tira do 100% para ficar um pouquinho mais realista. E o modo sombra, sempre em multiplicação e também tira um pouco do 100% para ficar mais realista. E se você perceber, não é preto preto e não é branco branco, sabe? Os dois são um pouquinho off-white e off-preto. Todas essas configurações são para realmente passar a ilusão de que isso é um efeito cromado. Para além dessas configurações todas, eu gosto de colocar um contorno de vez em quando, mas como essa tipografia é bem fina, eu vou deixar a escala no máximo, e aí o contorno pode reproduzir o mesmo gráfico anterior ou colocar o do lado, caso você ache que fique melhor. Eu acho que eu vou deixar o do lado, acho que fica um efeito mais legal. E por enquanto, você pode apertar em OK e já tá com carinha de cromado. Se você quiser parar por aqui, você pode. O que eu gosto de fazer além disso é criar uma nova camada e clicar aqui na ferramenta de gradiente. Com a sua ferramenta de gradiente, você vai colocar um degradê. Pode deixar solto por enquanto, pode ser simples assim mesmo. E aqui na lateral vai abrir essas configurações. O que eu gosto de fazer para melhorar esse efeito mais ainda é colocar vários pontinhos nesse nosso degradê e alternar eles entre quase branco, quase preto, quase branco, quase preto. Não precisa ser exatamente o mesmo tom, pode ter uma variaçãozinha de tom, porque isso vai ajudar ainda mais com o efeito. E você pode também ajustar esses espaçamentos. Com esse degradê feito, você vai transformar a sua camada de lettering em um objeto inteligente, clica no botão direito, converter em objeto inteligente. E o degradê, mesma coisa, clica com o botão direito em cima da camada e converter em objeto inteligente. Agora você vai de novo clicar com o botão direito e criar máscara de recorte. Já dá pra ver que tá acontecendo alguma coisa. Agora você clica aqui no modo de mesclagem, pode colocar que você achar que fica mais interessante, tá? Eu acho que eu vou com a luz direta e vou diminuir um pouquinho a opacidade. E além disso, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho a dimensão pra dar pra ver melhor ainda. Virar um pouquinho, pode transformar e ajustar isso do jeito que você quiser. Eu acho que eu vou diminuir ainda mais essa opacidade. Agora, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de clicar 2 vezes no nosso objeto inteligente do lettering e clicar em sombra projetada para criar uma sombrinha. Isso aqui você pode ajustar como você quiser. Eu gosto de deixar bem suave, só para dar um tchan, mas sem afetar muito. E eu gosto também de, com um pincel, um redondo macio mesmo, com branco, eu gosto de colocar em algumas áreas específicas que eu quero que tenha um pouquinho
mais brilho. Dá pra usar de referência o que tá mais claro aqui. Eu acho que eu vou colocar só no criar. E aí dá pra mudar a nossa forma de mesclagem pra parecer realmente que é um brilho. E aí diminui a opacidade, deixo em 10%, coloco um pouquinho mais em outros lugares, só pra parecer que é tudo a mesma coisa. E tá pronto o nosso terceiro efeito de lettering cromado. O bom dessa técnica é que a aba de estilo de camada permite que você personalize de vários jeitos diferentes e isso resulte em vários efeitos diferentes, não apenas o cromado. Então eu indico que você brinque e se divirta com todas as opções que você tem ali nela. Agora você sabe personalizar lettering de diversas maneiras diferentes. E os seus projetos vão ficar ainda mais incríveis. Deixa aqui embaixo nos comentários quais outros conteúdos de design e ilustração você gostaria de ver por aqui. E lembrando que a Adobe tá com um desconto especial para estudantes pelo link aqui embaixo na descrição. Muito obrigada, Adobe, pelo convite e até o próximo vídeo.